Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje, na aula do dia 16 de novembro de 2020, vamos trazer uma temática que envolve a empresa e meio ambiente. Empresa e meio ambiente. Uma temática mais do que atual. Hoje a gente tem ouvido e lido muita coisa que procura trazer a proteção ao meio ambiente para o contexto da atuação das empresas, pelos mais variados modos. Quem defenda hoje que, nesse contexto, deve girar o interesse da própria empresa, o interesse deveria ser focado, evidente, além dos interesses internos, evidente, a busca do lucro, a melhor eficiência do exercício da atividade empresarial, que são interesses dos sócios e da empresa. Além desses interesses, em reconhecimento dos interesses que giram em torno dela, deve assumir um papel essencial à proteção ao meio ambiente. Então, hoje, há quem defenda, nesse contexto contemporâneo de crise ambiental, que as empresas têm um papel central na proteção ao meio ambiente e que devem atuar sempre com esse foco, com o objetivo de buscar a proteção ao meio ambiente. A questão do interesse social, ou aquilo para o que a empresa foi criada, qual é a finalidade da empresa, é bem complexa. Temos diversas teorias que explicam o que é o objetivo, o que é o interesse ou a finalidade da empresa, algumas de matiz contratualista, outras institucionalista, e a grande discussão é como proteger esses diversos interesses que, de forma natural, se fazem presentes no contexto de uma empresa. Já definimos a empresa como feixe, um conjunto de contratos, é essa a feição moderna que ela assume. A discussão hoje que se faz é sobre o modo que esses contratos são equilibrados, que ela é um feixe de contratos, desde COUS não há mais dúvida. Agora, o que é que deve preponderar? Se as relações internas, externas, se há uma demanda por uma estrutura formal ou não, esses aspectos são discutidos ainda pelas teorias que se seguiram. Mas o contexto que hoje se coloca passa a ganhar uma importância muito maior a proteção ao meio ambiente na atuação da empresa. É um dos interesses que deve ser protegido, isso decorre da própria noção de função social da propriedade, e não se esqueça que o exercício da empresa é um modo de exercício do direito de propriedade. Então, há um vínculo direto com a proteção ao meio ambiente na atuação da empresa. Então, nessa perspectiva de enquadrar isso como um objetivo, então, uma das finalidades da empresa, muito tem se construído recentemente. Muito tem se construído. Tem se buscado, por meio de uma governança firme, o equilíbrio dos interesses internos, entre majoritários e minoritários, por meio de transparência, proteger os interesses de terceiros, eventuais investidores, e dentro desse contexto soma-se o elemento de proteção ao meio ambiente como um novo dado, agora ganhando maior ênfase, a fim que se exija que a empresa atue em sintonia com a proteção ao meio ambiente. Bom, as diversas teorias, sejam contratualistas, sejam institucionalistas, não abordam a questão do meio ambiente em si, propriamente. Algumas delas vislumbram a percepção e proteção de interesses alheios ou diferentes dos sócios, mas nada específico com a proteção do meio ambiente. Então, há todo um desenvolvimento teórico que deve ser seguido se o objetivo é transformar a proteção ao meio ambiente como uma finalidade, como participando do núcleo de interesse da empresa. Mas algumas teorias, mais as de base institucionalista, em razão de tratarem o objeto da empresa, o núcleo do interesse
do interesse da empresa como algo procedimental, são mais receptivas à ideia de proteção do ambiente, compondo os interesses da empresa. Essas teorias, e eu aqui recomendo a leitura do Calixto Salomão, um autor que tem tratado muito dessa temática. Então, algumas teorias elas tratam o interesse da empresa numa perspectiva instrumental, ou seja, se define na prática o que é o interesse maior que a empresa deve perseguir. Nesse contexto, contemporaneamente, há espaço para ali se encaixar a proteção ao meio ambiente. Mas é uma perspectiva do problema, encarar a proteção ao meio ambiente como um interesse da empresa. Uma outra perspectiva que permite a compreensão desse problema e, portanto, nos permite fazer a discussão sobre empresa e meio ambiente é a própria ideia de função social da empresa. Então vamos dar um pouco mais de destaque a esse aspecto, abordando o que se entende por função social da empresa e quais são os reflexos da obrigação que a empresa tem de atender a essa função social. Muito bem, é sabido que a função social da empresa é corolário da função social da propriedade e que esta é um imperativo que decorre da ordem jurídica do mercado. Então, nós temos a previsão da função social da propriedade, já comentamos na aula passada, na nossa Constituição, tanto no artigo 5º como no artigo 170, uma perspectiva mais individualista no 5º como direito fundamental e no 170 como um dos princípios que regem a ordem econômica, mas dessa previsão decorre a função social da empresa. A Constituição não aborda de maneira específica a função social da empresa. É preciso destacar que, ao se disciplinar a empresa pública, dispõe-se que a lei que a cria deve indicar qual é a função social que ela deve atender. Mas somente isso. Não há um maior detalhamento acerca do que seria a função social da empresa na nossa Constituição. A legislação infraconstitucional, como a gente vai ver, aborda a matéria de maneira mais aprofundada. Então, aborda a matéria de maneira mais detalhada, sempre fundada na questão da função social da empresa. Antes de detalharmos mais a noção de função social da empresa, eu vos lembro a ideia de que a empresa não se confunde com o formato jurídico por meio do qual ela se expressa. São coisas diferentes. A empresa, essa organização que resulta da reunião de capital e trabalho, que do ponto de vista jurídico se configura por meio de um feixe de contratos, não significa a mesma coisa que o formato jurídico que a expressa. É preciso fazer bem a distinção. Então, a empresa pode ser exercida por meio de uma sociedade, pode ser exercida por meio do empresário individual ou da EIRELI, ou até mesmo por meio de grupos. Então, não é possível confundir o formato jurídico que a empresa assume com ela mesma. Okay? Então, é a primeira observação que aqui se destaca. Bem, sabido é que nós temos o conceito de empresa a partir da noção de empresário definido no Código Civil, ali no artigo 966, ali se dispõe com detalhe o que é que caracteriza o empresário, no sentido de que assim deve ser entendido aquele que se organiza do ponto de vista econômico. E se organizar do ponto de vista econômico significa reunir os elementos necessários a exercer a atividade empresarial. Então, ele se organiza economicamente para desenvolver a atividade de produção de bens, de circulação de bens ou de prestação de serviços. Então, quem assim atua é empresário. Então, esse é o objeto da empresa. A empresa ela se organiza para produzir bens, para fazê-los circular ou para prestar serviços. Esses são os núcleos de atividade econômica que caracterizam a empresa.
Bom, o termo função social é um daqueles conceitos genéricos que demanda, para a sua concretização, um esforço interpretativo, um esforço hermenêutico. Então, é importante que se defina com precisão o que é que significa esse conceito. Afinal, aquilo que serve para tudo não serve para nada. E, portanto, é vital que se defina o que é, de fato, a empresa atender a função social, que é o imperativo que decorre da nossa legislação. Bom, eu falei da legislação infraconstitucional e nela, especificamente na Lei 6.404, que é a lei que regula as SAs, e na Lei 11.101, que é a lei que regula o procedimento de falência e recuperação de empresas, a referência à função social da empresa é muito marcante. Nem sempre de forma expressa, mas é marcante, impondo o seu acatamento a todos os diferenciados centros de poder que existem na sociedade, seja ao controlador, aos administradores. Então, assim se impõe. É exemplo disso que se prevê no artigo 116 da Lei 6.404, por exemplo, onde se impõe o dever ao controlador, ao acionista controlador, de usar do poder que detém com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto, cumprir a sua função social, impondo-lhe deveres e responsabilidades, tanto para com os acionistas, para com os que trabalham na empresa, para com a comunidade em que ela atua, inclusive até para com os adquirentes de valores mobiliários que a empresa emita. E esses diversos centros de interesse são reconhecidos e impõe-se a quem controla o dever de respeitar os direitos e interesses de todos esses. E se atua de forma diferente o controlador, por meio do que se denomina abuso do poder de controle, é possível que os atos que tenham sofrido a influência dele sejam anulados e ainda surja a obrigação de reparar o dano eventualmente causado à sociedade. No artigo 154, também da Lei 6.404, impõe-se ao administrador o dever de exercer as suas funções, atuando para realizar os fins e interesses da companhia, mas sempre atendendo às exigências do bem comum e à função social da empresa. Então, assim se prevê. Então, a legislação impõe obrigações a quem controla, aos administradores e, de uma forma geral, a todos o que participam da empresa, aos minoritários. É uma regra da qual ninguém se exclui. É preciso que haja esse compromisso de efetivar a função social da empresa. É claro que a função social da empresa não está vinculada ao seu tamanho ou formato. Então, qualquer desses formatos são manifestações jurídicas do fenômeno empresa e, como tal, a função social deve ser atendida. Bom, vamos então tentar detalhar um pouco mais o que é que se entende por função social da empresa, com o desiderato de ter em mente o que é isso na prática, o que é que se caracteriza. Já destacamos que é um conceito aberto, mas que pressupõe-se a sua melhor delineação a fim de que ele possa ter aplicação concreta, ter aplicação prática. Função social da empresa é um princípio jurídico. Não se trata de mera proposição ética. Aqui a distinção é clara em relação à noção de responsabilidade social, que é uma mera proposição ética voluntária. A função social da empresa ela é princípio jurídico. E não é preciso aqui discorrer sobre a teoria hermenêutica, que destaca a importância dos princípios. Eles têm função nuclear, são valores centrais da ordem jurídica.
preciso atentar que os princípios assumem o papel de pautas de segundo grau, indicativas de como se deve entender e até mesmo complementar as normas de primeiro grau. Isso já por si demonstra a importância que eles têm. Mas não é só essa perspectiva. Eles atuam mesmo como propósitos, objetivos de uma regra ou conjunto de regras do sistema. Então, eles dão integração ao sistema. É importante que isso assim se entenda para perceber que o princípio da função social da empresa exerce um papel muito importante. É um princípio jurídico que decorre do princípio da função social da propriedade, como vos disse, também tem vínculo com a ideia de solidariedade social, com o próprio princípio de solidariedade social. E a funcionalidade da empresa, ela atende às finalidades mesmo de interpretação e integração da ordem jurídica. Supre lacunas, oferece padrões para extrair o real significado das regras, no caso concreto. Na primeira jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, antes da criação das jornadas de direito comercial, houve um destaque de jornadas específicas para direito comercial, mas nas primeiras jornadas de direito civil, a temática comercial também ali era discutida. E foi aprovado o enunciado 53, que dispõe que deve-se levar em consideração o princípio da função social na interpretação das normas relativas à empresa, a despeito da falta de referência expressa na Constituição. Então, esse é o sentido, essa é a compreensão que tem dado a doutrina ao princípio da função social da empresa, reconhecendo a sua importância. É sabido bem que a sua concreção deve adaptar-se às singularidades da situação fática. Isso impõe um juízo interpretativo que seja balizado pelos aspectos teleológicos, e essa aplicação concreta, dentro desse contexto genérico, tem levado os tribunais pátrios a utilizar-se do princípio da função social da empresa para fins os mais diversos. Então, em pesquisa jurisprudencial, foi possível constatar a utilização do princípio da função social da empresa, por exemplo, para evitar depósito judicial de valores da sociedade. Então, protegendo a empresa, evitando o depósito de valores da mesma. Para afastar a falência como meio de cobrança, o credor tem o direito de pedir a falência da empresa, mas se no caso concreto ela, de verdade, é utilizada, ou o pedido é utilizado como meio de forçar o pagamento, como meio de cobrança, é uma hipótese indevida. Também se utilizou o princípio para permitir que bem penhorado, essencial à sociedade, seja substituído por outro bem. Então, é direito dos credores fazer a penhora, mas se o bem é vital, é essencial para a sociedade, existindo outros bens, que se possa fazer a substituição. Ou para garantir o pleno exercício da atividade empresarial. No caso concreto, permitir que as atividades sejam desenvolvidas como planejadas, ou para dar efetividade à recuperação judicial da empresa, ou ainda para transformar o pedido de dissolução total da sociedade em dissolução parcial. Então, há um dos sócios pedindo que se dissolva integralmente a sociedade e nos tribunais determina-se que se faça a dissolução apenas parcial e que possa a empresa continuar. Manifesta a ideia de preservar a empresa. Também se tem aplicado para afastar a prevalência de interesses pessoais dos acionistas e preservar o interesse social de manutenção da empresa, ou para reconhecer a proteção ao trabalhador, ainda para fixar valor de aluguel comercial razoável, que não
esteja fora dos padrões de mercado, na renovação do contrato de locação, entre outras hipóteses. Então, vejam que a aplicação ela é muito variada, ela é muito extensa e variada. Isso vem permitindo a efetivação desses valores, que são os valores centrais da ordem jurídica, nas relações societárias, no plano interno, nas relações dos sócios entre si, e no plano externo. E é um princípio que atua como um verdadeiro sopro renovador nas relações que se desenvolvem na atividade empresarial. Mas também é preciso tomar cuidado para que não haja excessos. Garantir o pleno desenvolvimento da atividade empresarial em uma perspectiva individual pode estar contrariando o interesse coletivo. Então, com base no princípio da livre iniciativa e da função social da empresa, garantir que se instale em uma área não permitida um posto de gasolina, por exemplo, é algo que não é adequado. E algumas decisões têm seguido esse rumo, dando uma visão individual da ideia de função social, a fim de garantir o exercício da atividade. E sob o argumento de que a atividade empresarial cria empregos, gera renda, o que é verdade. Só que o exercício da atividade empresarial tem que seguir o parâmetro definido na legislação. Não pode ser realizado de qualquer modo, de qualquer jeito. Então, isso tem sido aplicado de forma extensa e diversificada pelos nossos tribunais. Essa interpretação do que é o princípio da função social da empresa tem sido bem diversificada, o que torna ainda mais importante definir parâmetros para que se dê essa interpretação. E vejam que ainda há uma outra função importante do princípio da função social, que é a função normogenética. Vejam, esses valores expressos pelos princípios, eles influenciam decisões judiciais e textos legislativos. Então, terminam fazendo com que normas sejam criadas em sintonia com esse valor expresso no princípio. Observe-se que na Lei de Falências e Recuperação, a Lei 11.101, é de 2005, ali são previstos de forma muito clara valores que são decorrência da função social da empresa. E a lei, terminou se consolidando como instrumento efetivo de preservação das empresas. Muito bem, que parâmetros se pode imaginar para a aplicação do princípio da função social da empresa? A aplicação desse princípio ela tem que ser compatibilizada com dois outros princípios que norteiam o exercício da atividade econômica empresarial. É preciso que haja sintonia entre os princípios da função social da empresa e o princípio da livre iniciativa e o princípio da lucratividade. O equilíbrio entre os diversos interesses que coexistem na sociedade deve ser sempre almejado. Então, o princípio da função social da empresa deve ser utilizado como uma forma de ponderar esses diversos interesses em disputa. Então, na aplicação do princípio da livre iniciativa, o princípio da função social da empresa assume um contexto de ensejar, no caso concreto, a percepção da não aplicação de excessos, sabe, como um freio, como um limite à ideia de livre iniciativa que não pode ser exercida de qualquer modo. O fato que o princípio da livre iniciativa é previsto na Constituição, ele decorre da liberdade e desenvolvimento de empresa. Então, a livre iniciativa é uma abordagem genérica prevista na Constituição, e dessa abordagem genérica decorre a liberdade de criar e desenvolver empresas.
Então, ele é base do próprio sistema capitalista, mas não deve ser a sua aplicação sujeita a abusos. É preciso que a importância da livre iniciativa não seja superdimensionada, ensejando aplicações desmedidas. Então, desde o início, a formulação original do princípio da livre iniciativa, não é moldada em termos absolutos. O exercício da livre iniciativa é vinculado a previsões legais. Então, esse princípio, dele decorre a ideia de que a liberdade de comércio e indústria, ou seja, a faculdade de exercer a atividade econômica no âmbito privado, sem restrições, sem sujeições a impedimentos, a não ser os previstos em lei, e que a liberdade de concorrência. Então, o que significa a liberdade de conquistar a clientela. Então, isso impede a atuação em desprezo à concorrência. Então, não é de forma absoluta previsto na Constituição o princípio da livre iniciativa. Então, deve-se fazer a ponderação que decorre da própria função social da empresa. A liberdade de iniciativa ela pode ser considerada como a liberdade de acesso e de permanência no mercado. Mas a legitimação desse acesso e permanência depende da atuação prática da empresa. Então, ela deve atuar porque é reconhecido aos particulares a liberdade de organização empresarial, mas a empresa deve atuar com estreita obediência aos regramentos previstos em lei. Então, a livre iniciativa ela não é um óbice aplicação do princípio da função social da empresa. O livre exercício da atividade econômica é um valor social. É um valor social que tem que ser compatibilizado com a ordem jurídica. E não pode se subordinar inteiramente a gestão da empresa a interesses extrasocietários. Então, é preciso haver compatibilização entre a livre iniciativa e a função social da empresa. A livre iniciativa é um valor muito caro, um valor muito importante. A possibilidade de você ter a liberdade de criar a empresa e apenas de forma excepcional ter que requerer autorização ao Estado é uma grande conquista, uma conquista liberal. E isso deve ser assegurado. Mas o exercício da empresa tem que atender a outros fins e aí a ponderação com a função social deve sempre ser feita no caso concreto. Mas um outro princípio que também leva a muita reflexão é o princípio da lucratividade. Esse princípio ele é fundamental, é vital para a compreensão do ambiente de negócios. A decisão dos agentes econômicos de organizar uma empresa, portanto, reunir capital e trabalho, a ideia de alocar recursos é motivada pela probabilidade do lucro. Então, na tomada de decisão de criar uma empresa, como nas decisões posteriores de gestão, a ideia de lucratividade é sempre presente. Além do que, o lucro também é um eficaz instrumento de aferição dos resultados da atividade empresarial. Ter lucro é um indicativo de que a minha atividade está indo bem. Então, é algo importante, é algo salutar, que deve ser de maneira muito clara definido. A empresa só existe no contexto em que o lucro possa ser almejado. Mas, tanto no âmbito das relações internas como externas, não há dúvida de que é possível impor deveres e obrigações às empresas, mesmo que de forma direta ou indireta limitem o lucro. Então, não se pode imaginar que a empresa tenha o direito de contratar empregados sem obediência à legislação trabalhista para ampliar o seu lucro. Então, não é admissível.
A lucratividade é importante, mas dentro do contexto das regras que são fixadas de forma genérica para o exercício da atividade empresarial. Então, não se pode defender que a empresa seja obrigada a abandonar a busca do lucro para concretizar condutas solidárias ou para realizar políticas públicas em substituição ao Estado. Isso não é o seu papel. O que se pretende, com a ideia de função social, é evitar a busca inconsequente dos lucros, que se desvincula de condutas compatíveis com os valores que foram eleitos pelo Constituinte. Então, os lucros são bem-vindos, que eles sejam auferidos, mas sem desobediência à legislação trabalhista, sem trabalho escravo, sem ofensas à livre concorrência, com a preservação do meio ambiente, com a distribuição proporcional e justa do lucro, desse excesso que é gerado pela empresa. Então, esse é o contexto em que a lucratividade ela é bem-vinda. E não é um princípio que exclui o outro. Não há uma atuação excludente pelo princípio da lucratividade, excludente da função social da empresa. O lucro é importante, repito, como elemento de motivação, na própria decisão de realizar a atividade como de mantê-la. O lucro pode e deve ser almejado, mas há de se considerar a função social da empresa. Então, compete ao aplicador do direito estabelecer o equilíbrio, evitando os excessos. Muito bem. Um outro aspecto que também merece ser comentado é o referente à ênfase do princípio da função social da empresa. Nós temos ênfases diferenciadas que podem se dar. No primeiro plano, a ênfase da aplicação desse princípio pode se dar no incentivo ao desenvolvimento da empresa, que se vincula ao próprio princípio da preservação da empresa. Então, é uma vertente muito frequente de associar a função social da empresa à sua preservação, então ao incentivo ao seu desenvolvimento, e é uma vertente muito comum. Esse subprincípio, o princípio da preservação da empresa, decorre fundamentalmente da ideia de função social e do pleno emprego, todos previstos na Constituição. Então, ressai daí a ideia clara do interesse na continuidade da atividade empresarial, no contexto em que a atividade é exercida. Então, a função social da empresa, muitas vezes, é expressa pela manutenção da empresa. Manter a empresa em funcionamento implica preservar um conjunto de relações que dela decorrem. Então, termina por proteger uma miríade de interesses à empresa vinculados, como a manutenção dos empregos, que resguarda o direito dos trabalhadores, a interação com a comunidade, resguardando o interesse de todo o ambiente social que circunda a empresa. A ampliação do abastecimento de bens e serviços, que resguarda o interesse dos consumidores. Manter a empresa significa gerar recursos econômicos, que resguarda o interesse dos credores. Então, a manutenção da empresa tem foco, em verdade, nessa proteção desse conjunto de interesses que giram em torno da empresa. E compete ao aplicador do direito analisar os aspectos que envolvem a empresa no caso concreto, que devem ser ponderados, e aí pode-se determinar a continuidade da empresa. Então, é uma vertente muito comum, muito frequente do princípio da função social da empresa, a aplicação ensejando a manutenção da empresa, a sua preservação. Uma outra ênfase que se dá ao princípio da função social, ao modo de aplicação diferente, é a ênfase no condicionamento da atividade empresarial, na fixação de parâmetros para o exercício da atividade empresarial. Então, sempre que a aplicação do princípio da função social da empresa tiver por objetivo o condicionamento do seu exercício,
Então, serão previstos comportamentos positivos ou negativos com a intenção de tornar concreto o conteúdo do princípio da função social, levando ao reconhecimento de interesses dos sócios minoritários ou até de interesses alheios aos dos sócios, como os até aqui comentados: trabalhadores, consumidores, fornecedores, proteção do meio ambiente, etc. Na Lei 6.404, mais uma vez me refiro a ela, lei que regula as sociedades anônimas, é explícita a exigência de comportamentos positivos e negativos, ali impostos aos controladores, aos administradores, que são responsáveis pela gestão da sociedade. Em relação à sociedade limitada, da mesma forma, o Código Civil expõe em diversas regras sobre comportamentos que devem ser exigidos da sociedade limitada, que, em verdade, são o reconhecimento e proteção de interesses de minoritários ou de terceiros. Então, quando se exige um quórum muito elevado para alterar o contrato social, ali se está, em verdade, protegendo o minoritário, porque raramente o majoritário vai ter aquele quórum tão elevado e vai chamar o minoritário à discussão a fim de que aquela matéria possa ser aprovada. Ou ele não vai aprovar de jeito nenhum. Então, esse diálogo se permite a partir desse quórum elevado que o majoritário dificilmente vai alcançar sozinho. É uma maneira de proteger o interesse dos minoritários. O que se deve entender é que não se deve fazer imposição ou exigência de comportamentos, essa vertente de aplicação do princípio da função social da empresa. Então, exigir comportamentos que não estejam vinculados às atividades que a empresa desenvolve. Ou também não se pode impor comportamentos que acarretem custos mais elevados que os próprios benefícios auferidos. Nem muito menos exigir que a empresa assuma funções que são típicas do Estado. Ela não é substituta do Estado. Exerce função inteiramente diferente do Estado. É outro papel. Então, são essas duas vertentes que podem existir na hora da aplicação do princípio da função social da empresa. Uma vertente de manutenção das atividades e uma vertente de fixação de limites ou de parâmetros para a atuação da empresa. Agora, falemos sobre um ponto muito importante também, que envolve função social e governo de empresas. O fato que, nos últimos 30 anos, a noção de governo de empresas ou de governança tem assumido um papel nuclear no direito societário. E há uma relação entre o princípio da função social da empresa e governança. A governança ela é fundamentada na ideia de função social. Adotar práticas de boa governança significa atender à função social. A governança é um meio próprio, é um instrumento para a empresa desenvolver de maneira ampla a sua função social. De uma forma geral, o papel da governança, o governo de empresas, é definir os poderes e garantias dadas aos que participam ou que têm interesse nas atividades empresariais. E com o objetivo de quê? De garantir um funcionamento mais eficiente e que proteja todos esses interesses. Então, assegura mais transparência, isso tem implicação direta com a ideia de boa-fé, com a atuação ética. Então, esse é o papel que o governo das empresas tem assumido e, de uma forma geral, uma vinculação muito próxima com a noção de função social. Então, governança e função social estão estreitamente vinculados. Bom, e o que se pode tomar propriamente
por governança? Governança ou governo de empresas é um sistema de gestão das sociedades, que tem o objetivo de aprimorar o ambiente institucional do exercício da empresa, e assume hoje um papel vital, porque permite compatibilizar os diversos interesses que convivem, que giram em torno da sociedade. E é uma regra, ou são regras que, em verdade, se aplicam a todas as sociedades. Não há por que restringir a ideia de governança apenas às SAs, porque o nome originário, Corporate Governance, de governança corporativa, vincula-se à corporação, corporation, ela é a SA dos Estados Unidos. Então, isso termina por vincular a expressão à ideia de apenas aplicar a SA. Talvez porque nos Estados Unidos a ideia é muito ligada, de fato, à SA, porque é o formato mais usado nos Estados Unidos. Mas a tradução mais habilitada hoje é de governo de empresas, não mais governança corporativa, vinculando-se à corporation. Não há sentido nisso. Aplica-se a toda e qualquer forma de sociedade. Bom, e esses diversos interesses que coexistem na sociedade, por meio de governança corporativa ou de governo de empresas, podem ser compatibilizados. Então, alguns princípios de governança são centrais, como o princípio da transparência, o princípio do tratamento equitativo dos sócios, da prestação de contas, de compliance, todos são aplicados a todas as formas de sociedade. Vejo que o princípio da transparência estabelece a obrigatoriedade de uma boa comunicação interna e externa, envolve tanto o desempenho econômico-financeiro como o próprio ideário que norteia a ação gerencial da sociedade. Do ponto de vista interno, implica no acesso dos sócios aos dados de desempenho econômico-financeiro, ao planejamento da atuação, seja atual como futura. Do ponto de vista externo, obriga ao fornecimento das mesmas informações aos que tenham relação com a sociedade. Então, é evidente que isso não se aplica às informações confidenciais. Então, esse princípio da transparência, como disclosure, como, de fato, o acesso às informações é muito importante, e aqui ganha destaque as informações relativas à proteção ao meio ambiente. Preciso oferecer transparência da forma que a empresa atende às exigências de proteção ambiental. Se não se pretende inserir a ideia de proteção ao meio ambiente no próprio interesse da empresa, que é talvez demande um exercício hermenêutico e doutrinário mais amplo, se não se pretende fazer isso, o princípio da transparência como princípio vetor da governança exige que todo o envolvimento da empresa na proteção ao meio ambiente seja publicizado. É preciso que eu tenha a prestação exata de informações ao potencial investidor que quer adquirir parcelas da empresa, de como eu trato a questão ambiental, se eu tenho passivos ambientais. Então, hoje, no contexto do disclosure ou da transparência, eu tenho que fornecer informações, e as informações ambientais ganham relevo. Ganham relevo em razão do impacto que tem a questão da responsabilidade civil ambiental, que ganha contornos a partir das decisões pretorianas antes nunca imaginados, como a gente vai ver em aulas futuras. Os avanços jurisprudenciais na proteção do meio ambiente, a modificação integral
da teoria da responsabilidade civil clássica, está se transformando, e então ganha importância enorme o princípio da transparência como um vetor da governança no contexto atual. Então, é importante que se faça essa abertura do que acontece na empresa. Algumas regras do Código Civil deixam isso claro. Então, as regras que facultam a criação de conselho fiscal na limitada demonstram claramente que é uma sinalização de transparência, conselho que pode ter, inclusive, representação de minoritários, as regras que obrigam a realização de assembleia ou reunião uma vez por ano para deliberar sobre as contas, e em que os documentos têm que ser disponibilizados pelo menos 30 dias antes da assembleia ou reunião. Então, a possibilidade de que a assembleia ou reunião seja convocada pelos sócios se os administradores retardarem a convocação. Então, tem uma série de regras no próprio Código Civil que demonstram essa busca pela maior transparência. A accountability, não é a prestação de contas, é outro vetor da governança. Então, é importante que haja a prestação de contas efetiva por parte dos administradores, pelos membros do Conselho Fiscal e auditores contratados. Então, é preciso que a empresa tenha uma prestação de contas que seja efetiva. A nossa legislação prevê em diversos momentos que assim aconteça. A importância da elaboração em cada exercício do inventário, do balanço patrimonial, balanço e resultado econômico, a obrigação de que as contas sejam aprovadas em assembleia, a importância da lavratura, do arquivamento, a averbação de ata da assembleia de sócios. Então, são várias disposições que permitem que ocorra a tomada de contas, a prestação de como a empresa é administrada. É também um vetor muito importante da governança, e lembrem, governança é fundada na própria ideia de função social. O fundamento para uma governança mais ampla é a noção de função social da empresa. Um outro princípio de governança é o princípio do tratamento equitativo dos sócios, que obriga a que sejam respeitados os direitos dos minoritários, preservando-os do exercício abusivo da empresa por parte dos majoritários. A extensão desse princípio permite a proteção de interesses também dos stakeholders, assim entendidos aqueles que têm interesses vinculados à sociedade, como fornecedores, consumidores, trabalhadores, etc. Então, é importante que haja um tratamento equitativo. E em diversos momentos a nossa legislação faz isso, tanto na legislação que regula a SA, como na legislação que regula a sociedade limitada. São o Código Civil para esta última e a Lei 6.404 para a SA. Bom, as regras de compliance, o princípio de obediência às leis, é outro princípio de governança, importa na obrigação de atendimento das prescrições da ordem jurídica. Então, ele tem sido fortalecido recentemente, inclusive a criminalização de condutas que anteriormente tomava-se apenas como ilícitos administrativos. Então, tem se tratado de maneira mais incisiva as questões que levem ao descumprimento das prescrições da ordem jurídica. Então, são todos princípios que envolvem de forma direta a função social da empresa. Lembrem, a questão que se traz de governança, de maior regulação de como vai se dar a atuação empresarial por meio desse governo da empresa, é a governança calcada na ideia de função social da empresa, na ideia de função social. Isso, portanto, como tem uma importância muito grande esse princípio no contexto da atividade empresarial.
é um mecanismo que permite efetivar na prática o exercício da atividade empresarial em padrões diferenciados, em padrões que permitam a sintonia com os valores eleitos pelo Constituinte. Valores eleitos pelo Constituinte. É um princípio vital. E a vinculação com a proteção ao meio ambiente é direta. É direta. Se a função social permite perceber outros interesses que não os dos sócios, entre esses interesses consta a proteção ao meio ambiente. Consta a proteção ao meio ambiente. Então, a ideia da aula de hoje era passar algumas informações sobre o que é que se deve entender por função social da empresa, vinculando essa ideia de função social com a proteção ao meio ambiente. A relação é muito próxima. Vamos aos debates. É importante que a gente, na aula do dia 16, debata o que foi discutido. Eu proponho que vocês diferenciem a ideia de função social da ideia de responsabilidade social. O que é que significa cada uma dessas expressões. É importante essa distinção para que os conceitos não sejam confundidos e que isso leve à não aplicação de qualquer dos dois. Então, eu proponho que respondam, que tragam a resposta a essa pergunta. Tragam a resposta a essa pergunta na nossa discussão da aula do dia 16. Então, um abraço a todos e até logo mais na aula. Um abraço.